Olá, estamos vivenciando um momento de muitas mudanças. De 2020 para cá, o mundo mudou e muitas dessas mudanças ainda estão em curso e nós vamos sentir o efeito dessas mudanças ao longo da nossa vida. Durante a pandemia ficou evidente a nossa dependência dos insumos vindos do Oriente, não é mesmo? Você deve se recordar que faltou insumos para medicamentos, faltou máscara, faltou inclusive chip para computadores. Tudo isso, produtos vindos do Oriente para o Ocidente. Isso foi causado porque nas décadas anteriores, na busca por maior escala de produção e por uma redução de custos, muitas empresas migraram para o Oriente, para a Rússia, para a Índia, para a China, e com isso também, naquela época, o Brasil perdeu muito das suas indústrias e da sua produtividade. Na pandemia, para evitar o caos social, os governos injetaram muito dinheiro na economia. Além disso, houve uma quebra na produção mundial, seja porque as fábricas estavam fechadas, seja porque as cadeias de suprimentos, de uma forma geral, foram quebradas em virtude, inclusive, da distância entre o ponto produtivo e o ponto consumidor de alguns produtos. Essa situação levou a uma inflação bastante alta e que todos acreditavam, até pouco tempo atrás, que seria temporária. Seria temporária porque poderia ser resolvida após a pandemia. Mas, ao final da pandemia, para piorar o cenário e para aumentar ainda mais a dificuldade, foi deflagrada a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que trouxe componentes adicionais e também inflacionários, como a crise de grãos e a crise energética, principalmente para a Europa. A inflação tende a persistir ainda mais porque, com a crise energética gerada pela guerra da Rússia com a Ucrânia, traz componentes que devem fazer com que a energia fique cara por muito tempo na Europa, porque eles vão ter que buscar matrizes alternativas de energia e que ainda são mais caras no curto prazo. Portanto, a era de energia barata parece ter chegado ao fim. E com essa pressão inflacionária, os governos, de uma maneira geral, estão fazendo um aperto monetário, aumentando seus juros. Isso também leva a uma outra alteração muito importante em todo o cenário de investimentos para nós, que é a era do dinheiro barato. Parece que isso também ficou para trás. O mundo que vivia um período de inflação negativa, agora vive alta inflação e, consequentemente, o custo do dinheiro tende a aumentar muito. Eu falei tudo isso para poder chegar no ponto principal. O que isso impacta para nós investidores e principalmente para nós brasileiros? Tem um lado bom de toda essa história. Nós perdemos o bonde da produtividade dos anos 80 e anos 90 que destruíram com a indústria brasileira. Agora parece ter uma nova oportunidade de nos destacarmos no mundo como sendo um local alternativo para a produção mundial, seja de grãos, seja na nossa indústria de base. Temos essa oportunidade histórica. É claro que para aproveitar todo esse cenário nós precisamos melhorar muito a nossa produtividade, diminuir nossa carga tributária e melhorar principalmente a segurança jurídica para que os países e os investidores internacionais possam confiar na nossa economia. A gente já tem vivenciado uma entrada de recursos muito forte na economia brasileira, advinda de investidores estrangeiros. No momento, eles estão entrando principalmente focado na alta taxa de juros. Mas se a gente fizer a nossa lição de casa e o Brasil abrir as portas para o investidor estrangeiro ter segurança jurídica de investir aqui, certamente viveremos um momento de muita prosperidade na nossa indústria brasileira. Dentro desse cenário de mudanças, o que eu proponho a você é ficar bastante atento aos seus investimentos. Há diversas boas oportunidades no mercado. É claro que o momento é turbulento, é claro que existem desafios importantes pela frente, assim como temos eleição, juros ainda altos, inflação bastante persistente, mas isso abre oportunidades para que você faça bons investimentos agora, que a longo prazo vão te trazer retornos e uma nova realidade financeira para a sua vida. Você já tinha parado para pensar nessas mudanças? Comente aqui o que você achou sobre isso. E tenha uma ótima semana.